E se aquilo que você acredita ser verdade for apenas o que foi permitido existir? E se a liberdade que você sente não passar de uma ilusão cuidadosamente moldada pela vigilância que você não vê? Por séculos, fomos ensinados a acreditar que a verdade era um bem em si, que bastava bascular, dizê-la, defendê-la. Fazia Sócrates nas praças de Atenas, para que o mundo se tornasse um lugar mais justo. Mas então veio Michel Foucault, e com ele, uma pergunta inquietante: e se a verdade não for libertadora, mas sim uma engrenagem do poder? Sócrates, o mestre do diálogo, acreditava que a verdade habitava dentro de cada ser humano, que bastava cavar fundo, com as perguntas certas, para desenterrar a essência do ser. Seu método, a maiêutica, era quase um parto da alma. Mas não pense que essa é apenas uma discussão entre dois filósofos distantes no tempo, porque a pergunta que ecoa entre eles, o poder, vem da verdade ou da vigilância, continua sendo feita. Hoje, cada vez que desbloqueamos um celular, cada vez que aceitamos os termos de um aplicativo, cada vez que expomos nossas vidas em troca de pertencimento. Neste vídeo, vamos ouvir Sócrates sussurrar sobre virtude, enquanto Foucault nos observa com olhos que desconstroem o que chamamos de normal. E nesse percurso, talvez percebamos que somos mais vigiados do que pensamos e menos livres do que gostamos de acreditar. Se essa jornada tocar algo em você, um desconforto, uma pergunta, um brilho nos olhos, lembre-se de se inscrever e deixar o like. Mas não por obediência, apenas se fizer sentido na sua busca por compreender o que é o poder e o que é verdade. Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas com a serenidade de quem não tem respostas, apenas perguntas. Sua força estava em admitir a própria ignorância, em provocar o outro, não para vencer um debate, mas para desenterrar aquilo que estava adormecido. A verdade, segundo ele, vivia oculta em cada ser humano. E quando ele parava diante de alguém e perguntava: o que é a justiça? O que é o bem? Não o fazia para confrontar, mas para despertar. Michel Foucault, por outro lado, não acreditava em verdades adormecidas. Para ele, o que chamamos de verdade é resultado de uma construção histórica, social, discursiva. A verdade não nasce conosco, ela é moldada por escolas, hospitais, prisões, igrejas. Ela é ensinada, repetida, normalizada. E talvez o mais assustador: a verdade serve ao poder. Aqui já vemos um abismo. Sócrates acreditava que a verdade libertava. Foucault acreditava que a verdade muitas vezes aprisionava. Mas então surge uma pergunta inevitável: quando dizemos a verdade, estamos nos libertando? Ou estamos apenas reproduzindo o discurso que foi programado para nós? Sócrates não tinha medo de morrer por suas convicções. Ele enfrentou o tribunal de Atenas com a calma de quem tinha a alma limpa. Preferiu beber a cicuta a negar aquilo que acreditava. Foucault, se estivesse naquele tribunal, talvez perguntasse: quem definiu o que é crime? Quem autorizou a punição? E quem ganha com esse julgamento? A verdade socrática parte do interior. É uma escavação da consciência. Já a verdade Foucaultiana é uma engrenagem externa, um sistema de enunciações que regulam o que pode ou não ser dito. Sócrates confiava no logos, no poder do discurso para iluminar a alma. Foucault desconfiava profundamente do discurso, justamente porque ele é o campo onde o poder se manifesta de forma sutil. É aí que começamos a sentir o peso dessa diferença no nosso próprio cotidiano. Quantas das opiniões que defendemos, como nossas, foram realmente pensadas por nós? Quantas foram simplesmente absorvidas como verdades prontas, entregues por livros didáticos, redes sociais, líderes religiosos, algoritmos? Sócrates andava de olhos voltados para dentro, Foucault de olhos atentos ao entorno. Mas há algo em comum entre eles. Ambos sabiam que o poder tem formas disfarçadas. Sócrates enfrentava o poder político de sua cidade, quando desafiava os valores da elite ateniense. Foucault, por sua vez, revelava os mecanismos ocultos que mantêm a sociedade funcionando, não pela força, mas pela disciplina, pela vigilância, pela normalização. Em um mundo onde somos vigiados sem perceber, onde nossos dados são coletados, nossos comportamentos mapeados, nossas emoções estudadas por inteligências artificiais que nos conhecem mais do que nossos próprios amigos, a pergunta de Foucault se impõe com brutalidade: somos livres ou apenas obedientes bem treinados? E, no entanto,
Algo dentro de nós ainda quer acreditar que há uma verdade interior, que ainda somos capazes de pensar por conta própria do nos rebeller, de dialogar com o outro sem medo. Esse algo talvez seja o fantasma de Sócrates, andando entre nós. Talvez, no fundo, sejamos filhos de uma tensão. Metade Sócrates, metade Foucault, buscando a verdade, e ao mesmo tempo vigiados por ela. Há uma cena recorrente nas tragédias da vida moderna. Alguém está sozinho em casa, com um celular na mão, acreditando que é livre. Pode escolher o que assistir, o que comprar, o que pensar, mas cada toque na tela já foi previsto. Cada clique, cada deslizar de dedo, cada hesitação. E tudo isso é armazenado, analisado, direcionado. Em nome da sua liberdade de escolha, Foucault chamaria isso de biopoder, o controle da vida por meio de estratégias que parecem inofensivas, mas regulam nossos corpos, nossos desejos, nossos hábitos. Não é mais o rei que te vigia, é o hospital, a escola, o psicólogo, o algoritmo. O que assusta não é a prisão visível, é a prisão que se veste de liberdade. Sócrates, por outro lado, acreditava que o ser humano se tornava ético quando olhava para dentro, quando reconhecia sua ignorância e, a partir dela, buscava a virtude. A vigilância que importava para ele era a da consciência, era o demônio, a voz interior que o guiava nos momentos de dúvida. Sócrates não precisava de câmeras, ele se vigiava por dentro. Mas o que acontece quando a vigilância se desloca do interior para o exterior? Quando, em vez de ouvirmos a nós mesmos, começamos a ouvir o julgamento dos outros, o olhar do outro, o feed do outro, o sucesso do outro. Foucault dizia que a sociedade moderna criou um modelo de vigilância invisível, contínua, internalizada. O símbolo disso é o panopticon, a prisão idealizada por Jeremy Bentham, estudada por Foucault, em que um único guarda pode observar todos os prisioneiros sem ser visto. O resultado? Os presos se comportam como se estivessem sendo vigiados. Não importa se o olhar está presente, basta a possibilidade do olhar. Agora pense, quantas vezes você se policiou por medo de estar sendo observado? Quantas vezes você se censurou antes de postar algo, ver algo? Quantas escolhas você fez para evitar o julgamento de alguém que nem estava ali? Sócrates nos convida a um tipo de coragem radical, a coragem de ser verdadeiro, consigo mesmo que isso custe a aceitação social. Foucault, por outro lado, nos alerta. Até essa coragem pode ser cooptada, até essa verdade pessoal pode ter sido plantada em nós por uma estrutura de poder maior. E nesse embate silencioso, somos convocados a uma escolha que não é simples. Nos submetemos à norma para pertencer, ou enfrentamos o risco de sermos excluídos em nome de uma verdade interior que talvez nem saibamos se é nossa. Sócrates escolheu morrer. Foucault escolheu desconstruir. Um acreditava na alma, o outro na linguagem. Um via a ética como caminho de autoconhecimento, o outro via a ética como uma construção discursiva, enredada pelo poder. E nós, habitantes do século XXI, oscilamos entre os dois. Queremos liberdade, mas pedimos aprovação. Queremos ser autênticos, mas medimos cada palavra. Queremos pensar por conta própria, mas seguimos a lógica do trending. E nesse teatro de escolhas que talvez não sejam nossas, resta a pergunta: quem somos quando ninguém está olhando? Mais urgente ainda, será que ainda existe um momento em que realmente não estamos sendo olhados? Para Sócrates, a verdade era como um sol escondido sob a terra. A missão do filósofo era cavar com palavras, até que a luz emergisse. A verdade não era propriedade de ninguém. Era algo que se revelava no diálogo, na escuta, no confronto. Honesto quando alguém errava, Sócrates não ridicularizava, ele insistia como Quaim. Diz: você pode mais do que isso. A verdade, para ele, era um dever moral. Era o que nos tornava mais humanos. Mas o que acontece quando a verdade deixa de ser buscada e começa a ser produzida? Michel Foucault rompe com essa ideia romântica. Ele não via a verdade como algo puro, eterno, universal. Para ele, a verdade é produzida por sistemas de poder. Não se trata apenas de descobrir o que é verdadeiro. Quem pode dizer o que é verdadeiro? Em qual contexto? Com qual autoridade? Essa mudança é devastadora. Por quê? Se aceitarmos que a verdade é construída, então cada verdade que acreditamos pode ter sido construída contra nós. Na escola, aprendemos certas verdades. Mas quem escreveu os livros? Quem decidiu
o que era importante. Quantas vozes foram silenciadas em nome de uma narrativa única? Na mídia, nos alimentamos de fatos e versões. Mas quais interesses moldam essas versões? E na política? Quantas vezes o que é dito como verdade serve para justificar controle, exclusão, violência? Foucault chamava isso de regimes de verdade, conjuntos de discursos, práticas e instituições que determinam o que pode ser considerado verdadeiro em determinada época. Esses regimes não surgem do nada, eles são construídos, e sempre a serviço de algo ou alguém. Sócrates talvez achasse isso impensável. Para ele, a verdade era divina. O filósofo era um servo da verdade, não seu criador. Mas talvez, se vivesse hoje, Sócrates se perguntasse se ainda existe espaço para o diálogo honesto. Em um mundo onde o discurso é manipulado, acelerado, editado, monetizado, a verdade, em Foucault, é inseparável do poder. E isso muda tudo. Porque, se quem define a verdade é quem tem o poder, então a verdade deixa de ser um ideal e passa a ser uma arma, uma ferramenta de dominação, um filtro que decide quem é louco e quem é são, quem é confiável e quem é perigoso, quem merece ouvir e quem precisa ser calado. Pense nas redes sociais, pense nas fake news, pense nas narrativas políticas que mudam de acordo com o interesse da vez. Estamos cercados de discursos que se apresentam como verdade, mas que não suportariam diálogo socrático de 5 minutos. Porque não nascem da razão, mas da estratégia. E mesmo assim, sigamos repetindo, compartilhando, acreditando, não porque somos tolos, mas porque vivemos dentro de estruturas que nos treinam para isso. A verdade se tornou um produto, algo que precisa ser vendido, embalado, promovido. Sócrates acreditava que a verdade era algo que se descobria ao olhar o outro nos olhos. Foucault diria que, hoje, a verdade é algo que se digita em silêncio, medo de ser cancelado, com cuidado para agradar o algoritmo. No fim, o que nos resta é a dúvida. Mas talvez essa seja a maior herança que Sócrates e Foucault compartilham, porque ambos, à sua maneira, nos lembram que a verdade não está dada, ela precisa ser interrogada. Sempre. E nesse processo, talvez descobramos menos respostas do que gostaríamos, mas, com sorte, escapemos da mentira mais perigosa de todas. A mentira que diz que a verdade está garantida. Para Sócrates, o corpo era um fardo, algo que nos distrai daquilo que realmente importa. A alma. Ele dizia que a filosofia é uma preparação para a morte, porque é só na separação da alma e do corpo que o ser humano encontra sua verdade mais profunda. O corpo sente, deseja, se corrompe, mas a alma, essa sim, é capaz de virtude. Por isso ele podia morrer tranquilo. Seu corpo seria enterrado, mas sua alma, essa estava intacta. Foucault olha o corpo e enxerga outra coisa. Não vê um fardo, mas um campo de batalha. Um território onde o poder se inscreve, se marca, se manifesta. O corpo não é apenas carne. É texto, é código, é disciplina. É por meio do corpo que nos ensinam a sentar, a levantar, a falar baixo, a produzir, a não incomodar. O corpo, na modernidade, não é mais acorrentado com ferros, é treinado com gestos. Em sua obra, Vigiar e Punir, Foucault descreve como a sociedade passou de uma punição espetacular, o suplício público, à execução em praça, a punição silenciosa, sutil, contínua. A escola, o quartel, a fábrica, o hospital, todos esses espaços moldam, ou não mais com dor visível, mas com normas invisíveis. E assim, nossos corpos aprendem a obedecer antes mesmo de entender por quê. Sócrates queria libertar a alma do corpo. Foucault queria libertar o corpo dos mecanismos que o domesticam. Mas talvez no fundo, ambos quisessem a mesma coisa. Que o ser humano não fosse escravo. Que não se curvasse sem pensar. Que pudesse existir com dignidade. O problema é que o poder não precisa mais de correntes. Ele descobriu que é muito mais eficaz ensinar o corpo a se autocontrolar, a levantar no horário, a seguir uma rotina, a competir, a produzir, a consumir. Tudo isso parece normal. E talvez esse seja o maior truque do poder, fazer com que a opressão pareça natural. Sócrates acreditava que a alma virtuosa seria livre. Mesmo em uma cela, Foucault diria: olhe bem para a cela. Ela está por toda parte. O sujeito moderno é um prisioneiro treinado para amar suas algemas, porque elas têm Wi-Fi, elas têm
recompensa. Elas têm status. E então a pergunta não é mais se somos livres, mas se conseguimos ao menos perceber onde começa e termina a cela. O corpo, para Foucault, é memória viva do poder. Está nos uniformes, nas posturas, nos sorrisos que damos sem vontade. Está na maneira como andamos num shopping, como ficamos em silêncio na fila do banco, como seguimos os sinais sem nem pensar. O corpo responde, antes da mente. Ele foi ensinado e, ironicamente, Sócrates também foi condenado por corromper corpos, os corpos dos jovens atenienses. Mas sua corrupção era outra. Era uma libertação interior. Foucault, por sua vez, não queria almas puras. Queria corpos conscientes. Nos dias de hoje, em que performance é tudo, em que nossos corpos são vitrines em redes sociais, avatares de sucesso, produtos estéticos. Quanto de nós ainda habita nosso próprio corpo? Ou será que já fomos alugados por forças que nem vemos? Andrés e Foucault, talvez haja um convite silencioso. Volte ao corpo, mas olhe para ele com novos olhos. Nem como prisão da alma, nem como simples carne, mas como espaço de luta. Um corpo que pensa, um corpo que escolhe, um corpo que resiste, porque talvez seja ali, e só ali, que ainda nos reste alguma liberdade no fundo. Talvez a pergunta que fica depois de toda essa conversa entre Sócrates e Foucault não seja simplesmente o que é a verdade, ou quem detém o poder. Talvez o que realmente nos atravessa mesmo em silêncio. Quando ninguém está olhando, seja algo mais profundo. Até que ponto a verdade que vivemos é realmente nossa? Sócrates, caminhando pelas ruas de Atenas, não oferecia respostas fáceis. Ele fazia perguntas que despia as certezas. Conhece-te a ti mesmo. Não era uma frase vazia, mas um convite doloroso para encarar nossas próprias sombras, dúvidas, medos. Para ele, a verdade era um caminho ético, uma força que liberta a alma, mesmo que essa liberdade custasse a própria vida, como aconteceu quando aceitou a cicuta com serenidade. Foucault, por sua vez, nos traz um olhar que desmonta esse ideal clássico. Para ele, a verdade não é algo neutro, absoluto ou divino. É sempre produzida em meio a jogos de poder. Ela não liberta, necessariamente. Muitas vezes, ela vigia, controla e molda o que pensamos e sentimos. O que consideramos verdade está embutido em discursos, práticas, instituições que definem o que é normal, aceitável, verdadeiro. Não há um saber puro. Há saberes que o poder cria para se manter. E assim, entre esses dois olhares estamos nós, vivendo numa era onde somos simultaneamente os buscadores e os vigiados. A internet, as redes sociais, a sociedade conectada nos oferecem acesso infinito à informação, mas também uma vigilância silenciosa, constante, íntima. Cada clique, cada curtida, cada comentário alimenta sistemas que nos conhecem melhor do que nós mesmos. A verdade, nesse cenário, deixa de ser um farol interno e se torna um espelho quebrado. Refletimos o que querem ver em nós. Moldamos-nos identidades para caberem nas expectativas alheias. E ao mesmo tempo, nos sentimos cada vez mais distantes de nós mesmos. O olhar que Sócrates via como um convite à sinceridade e à autoconfiança. Foucault nos alerta que virou um mecanismo. Do disciplina vigiamos a nós mesmos, moldando nossos corpos, pensamentos e desejos, para não sermos excluídos. Somos nossos próprios carcereiros, presos numa cela invisível. Mas talvez não precisemos escolher entre um e outro. Talvez a verdade esteja na tensão entre esses dois mundos. Entre o convite de Sócrates para examinar a vida com coragem e o alerta de Foucault para desconfiar dos discursos que nos definem. Essa tensão nos convida a viver com lucidez, a nunca aceitar verdades prontas, a questionar constantemente, a desconfiar do que parece natural demais. E também nos pede coragem para resistir à vigilância que quer nos aprisionar, para encontrar espaços de liberdade dentro do próprio corpo, da própria mente, para ser críticos sem nos tornarmos céticos paralisados, para nos conhecermos, sabendo que essa essência pode ser sempre uma construção. Hoje, entre filtros, likes, perfis editados, vivemos o paradoxo de sermos livres para escolher nossa imagem, mas presos ao olhar dos outros. A vigilância se internalizou e nos acompanha até em nossos pensamentos. Sócrates morreu por sua busca de verdade. Foucault viveu desvendando como o poder se esconde por trás dela. E nós somos chamados a caminhar essa linha tênue entre a busca sincera e a consciência crítica. Se esse vídeo tocou você, se alguma dúvida ou inquietação surgiu,
te convido a seguir conosco nesta jornada. Inscreva-se, curta, compartilhe, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de continuar a pensar. E deixo aqui, para terminar, uma pergunta para você levar consigo. Se ninguém estivesse olhando, que verdade você teria coragem de viver?